Olá, amigos, olá, amigas. Bem-vindos a mais uma oportunidade de estudo, de trabalho. Mais uma vez, uma oportunidade de trabalhar com vocês, na comunidade espírita Nova Era, do Vale do Jiquiriçá, a pedido do meu querido amigo Celso Seara, que mais uma vez veio a mim, um pedido amoroso para fazer uma apresentação breve. Eu gosto de chamar de estudo, porque todo o tempo nós estamos estudando, nós estamos aprendendo e crescendo, compreendendo a doutrina espírita, compreendendo Jesus, compreendendo Deus, nosso Pai. Então, gostaria de pedir a bênção para esse irmão querido que vem até mim com esse pedido, e é mais uma chance para eu aprender um pouquinho mais com vocês. Então, aquilo que a gente vai ler, vai estudar hoje, é compartilhado o conhecimento com todos nós. Que Kardec, nosso irmão, que veio e codificou a doutrina espírita, que a gente possa beber um pouco mais dessa fonte, compartilhar dos pensamentos, compartilhar dos sentimentos, daquilo que nos desperta. E eu espero que eu seja um bom instrumento, né, nesse vídeo, nesse trabalho. Então, desde já, uma breve prece, pedindo ao nosso Pai que ilumine esse trabalho, que nos ajude a transmitir as informações que a espiritualidade amiga quer comunicar, quer deixar registrado, quer levar as pessoas que vão acompanhar esse vídeo, que eu seja um bom instrumento de trabalho, de estudo, amoroso, em paz, pacífico, que a gente possa fazer um bom momento de estudo. Muita paz a todos, que assim seja. Então, meus amigos, muito bom mais uma vez, como eu disse, estar aqui com vocês. E o tema que nós vamos foi proposto, na verdade, por mim mesmo. Meu querido amigo Celso me deu a liberdade de propor o tema. Ele veio, na verdade, o tema, vou falar logo, né, a vontade de meu pai, foi um tema que foi objeto de reflexão num singelo estudo do Evangelho que fazemos todas as terças-feiras com um grupo de amigos. E aí nos deparamos com uma abertura aleatória, como a gente gosta de fazer, e eu vou abrir aqui para vocês. Eu estou então com o Evangelho segundo o Espiritismo em mãos, perdão, né, de Allan Kardec. E aí nós abrimos no capítulo 18, e está lá: muitos são chamados e poucos escolhidos. Esse é o título do capítulo. E no item 16, que é o item que encerra esse trecho, né? O título do trecho, do item 16, é Reconhece-se o cristão pelas suas obras. E aí, tem uma fala ali do Cristo muito interessante. Ele fala o seguinte: nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que fizerem a vontade de meu Pai que está nos céus. Quando nós lemos a primeira frase, a primeira pergunta que nos veio à cabeça foi poxa, que vontade é essa que Jesus tanto fala? Quando ele fala assim, apenas aqueles que, né, vão entrar no reino dos céus são aqueles que fizerem a vontade de meu Pai. Então, poxa, qual seria essa vontade? Do que Jesus está falando? Né? Do que exatamente ele está querendo dizer? Então, esse é um fundamento da doutrina espírita, de buscar o conhecimento, de buscar entender de forma profunda aquilo que Jesus trouxe, e muitas vezes foram sementes plantadas para que a gente pudesse colher depois. O Espiritismo nos ajuda justamente nessa colheita, em recolher essa lição, em trazer para o nosso íntimo e entender o que Jesus estava querendo dizer quando ele falava a vontade de meu Pai. Então, está aí o tema, a sugestão que veio através de intuição para a apresentação de hoje. Então, novamente, isso aqui está no Evangelho segundo o Espiritismo, e é um trechinho que está em Mateus, capítulo 7, o trechinho 21 a 23. Na verdade, Jesus vai falar isso muitas vezes. Há muitas passagens que Jesus se refere à vontade do Pai. Ele não fala da vontade dele. Ele, inclusive, usa esse argumento. Não vim aqui a fazer a minha vontade, mas a vontade de meu Pai. Jesus fala isso muitas vezes. Como espíritas que somos, né, ou aqueles que se afinizam com a doutrina espírita, ou aqueles que estão chegando agora, estão começando a compreender o que é o espiritismo, no Livro dos Espíritos, a questão clássica, questão 625, vai tratar justamente do nosso mestre, Jesus, e fala da função dele, da atribuição dele como nosso irmão querido, que veio nos
instruir, veio como modelo e guia. Então, ele como um mestre, como um professor, como um irmão mais velho, vem com essa missão de nos ajudar a compreender mais o que é essa vontade de Deus, o que é essa vontade de nosso Pai. E aí, muitas das vezes, ele vai fazer isso, né? Agora, é curioso que ele como mestre, ele como um líder, afinal, a gente vê ele na doutrina espírita como governador espiritual do orbe, como nos ajudando a vencer as dificuldades, as situações que encaramos na Terra. E ele não vem, ele no discurso dele, na forma como ele se coloca, de uma forma muito humilde, ele não fala da vontade dele, ele fala da vontade do Pai. Se ele é modelo e guia, modelo, né, na porção modelo, na porção de exemplo, ele quer transmitir para a gente a ideia de que talvez não nos interessa a nossa vontade, mas a vontade do Pai. E muitas vezes a vontade do Pai é de que nós possamos servir. Então, ao pensar na vontade de Deus, eu acho que é aí que mora uma questão muito interessante, é compreender a vontade de Deus e compreender a nossa vontade. Então, através de entendermos a nossa vontade, quando a gente vai entender um pouco mais do que é a vontade, a gente vai entender o que é a vontade de Deus. Parece que quando a gente fala a vontade de Deus, dá a impressão, né? Quando a gente vê isso primeiramente, parece que ele é aquele senhor que está sentado numa poltrona e está aguardando ser servido, né? Que estamos falando da vontade dele. Parece que ele está ali em repouso, tranquilo, aguardando que as coisas cheguem na mão dele. Essa é uma visão que não muito moderna sobre a liderança. E quando nós vamos estudar um pouquinho sobre a liderança, tudo o que se faz hoje no mundo corporativo, a gente vai falar de uma liderança servidora, né? Daquele líder que mais se coloca para ajudar os liderados do que para ser servido de fato, para receber, mais para dar do que receber. Então, Jesus traz essa ideia, quando ele transmite todo esse conhecimento, toda essa ideia de que ele vem mais para servir do que para ser servido. Então, nesse trecho, eu vou ler um trechinho só, porque depois eu vou amarrar com outros trechos, tanto do Evangelho, quanto do Livro dos Espíritos e até da Bíblia. Aqui nesse trechinho do item 16, ele fala assim, será que basta trazer o símbolo do Senhor para ser seu fiel servidor? Será que aquele que usa um crucifixo, uma camisa, né, ou uma tatuagem no corpo, ele é aquele que melhor serve ao Senhor, né? Aquele que melhor se presta para o que está dentro da sua missão particular na Terra? Será que basta dizer eu sou cristão para seguir o Cristo? Basta eu dizer que eu sou cristão, que eu sou espírita, que eu sou seja lá o que for, para que eu realmente seja? Basta eu me declarar cristão, que é o suficiente? Me declarei, pronto, não preciso fazer mais nada. Procure os verdadeiros cristãos e eles serão reconhecidos por suas obras. Então, aqui, a gente vai compreender que mais importa as nossas obras do que exatamente aquilo que a gente fala. E quando a gente fala de obras, não estamos falando de atitudes, nós estamos falando sobre aquilo que como nós vamos nos comportar. O nosso comportamento diz a respeito, né, daquilo que nós somos. Tem uma passagem interessante, que é quando Gandhi, né, ele não era cristão, né, isso é importante citar, mas o próprio Gandhi dizia sobre se todos os livros se perdessem, né, se todo o conhecimento fosse perdido de alguma forma, mas ficasse somente o Sermão do Monte. Sermão do Monte, aquele trechinho lá de Mateus, capítulo 5, 6, 7, e que é o fundamento, é a base do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, diz Gandhi que se isso sobrasse, se só sobrasse isso, nós estaríamos salvos. A humanidade estaria salva. Gandhi traz mesmo não sendo cristão, ele percebe, compreende, né, reconhece todo o fundamento do cristianismo como algo bom para a humanidade, mesmo que ele não fosse cristão. Tem um aspecto curioso da passagem de Gandhi, mas o que, na verdade, eu ia dizer
era que quando ele estava naquela revolução, né, para justamente da libertação da Índia, há uma passagem que diz que Gandhi estava marchando, né, no sentido, lembrando que ele não pegava em armas, ele fez uma guerra pacífica na Índia, e um dos soldados do governo inglês, né, dá um bofetão, bate no rosto dele, ele cai no chão, né? Imagina, Gandhi não era um homem franzino, mas mesmo assim, mesmo que não fosse, ele não vai com violência, ele simplesmente cai, se levanta e segue, né, o caminho dele, e novamente ele sofre uma agressão física, né, desse soldado, e esse soldado então pergunta para ele se quem que havia ensinado ele a ser tão covarde, né? Ou seja, para simplesmente não revidar, né, não trazer, não responder com a mesma moeda, como se fala. E então Gandhi aponta para o peito dele e fala: esse que está aí, o seu crucifixo. Então, novamente, Gandhi usa a figura de Jesus para mostrar aquilo que nós temos de mais sublime, né, e que nem sempre compreendemos bem. Quando a gente não compreende bem, né, nós tomamos os pés pelas mãos, acabamos executando coisas que não correspondem com aquilo que a gente acha, ou que a gente acredita, que a gente cumpre, que a gente realmente está ligado, né? E isso é uma questão muito interessante, muito curiosa, porque às vezes nós nos prostramos de frente a imagens, nos colocamos em promessas, em coisas do tipo, mas não sequer respeitamos o próximo. E o próprio Jesus falava disso, né? Falava de que a grande lei, na verdade, em vez daquelas 10 que Moisés trouxe, que ele dizia que não ia destruir a lei, mas sim resumir ela, né, de uma forma que a gente compreendesse, em vez de 10 mandamentos, apenas 2. 2 seria suficiente porque eles continham todos os outros. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Jesus que fez a sua passagem, né, de missionário na Terra, encarnado na Terra, fez a passagem através da cruz e de uma forma muito violenta. Então, nós, como cristãos que somos, que nos declaramos, que nos identificamos com Jesus, a violência deveria não fazer parte do nosso repertório, né? A gente não deveria agir com violência. Diz Emmanuel, num trecho muito bonito de um dos seus textos, que há sempre uma forma amorosa de encarar as situações. E esse é um trecho que me faz também pensar como agir perante a turbulência, perante o barulho, a algazarra, perante as situações que nos desafiam, nos tiram do eixo, nos colocam a pensar, e aí, às vezes, a gente tem um rampante e nos movimentamos, nos mexemos, no mesmo sentido que recebemos algo. Então, se algo a gente recebe com violência, a gente quer responder com uma violência maior ainda. E a serenidade, a paz de espírito nos leva a que nós não precisamos disso. A gente, quando parar e pensar, a gente vai entender que não precisamos responder na mesma moeda, na mesma forma. Isso, na verdade, é uma fraqueza nossa. Porque se o ruído, se o barulho, se a perturbação chega até nós, a gente tem que ser, nesse momento, filtros, né? Ou seja, simplesmente conter aquilo que não é bom, que não é útil, que não é verdadeiro, às vezes, né? Como é o crivo de Sócrates, né? Essas 3 coisas para a gente pensar sobre como agir perante isso. Perante uma calúnia, né? Como que a gente age perante uma calúnia? Se é uma calúnia, se realmente não é uma verdade, aquilo que chega até nós não deveríamos nos preocupar, porque se não é verdade, por que eu iria realmente dar importância? Agora, se é uma verdade, dita pela boca de quem a gente não valoriza muitas vezes, talvez seja importante a gente pensar. E aí entender por que nos incomoda, né, o que certas pessoas nos falam. E aí cabe a nós uma reflexão íntima, interna, pessoal, né? Parte da nossa reforma íntima, que a gente vai falar um pouquinho mais tarde, mas que é fundamental a gente compreender. E mesmo que a gente não tenha coragem, que internamente a gente agradeça aquele que a gente possa considerar talvez até um inimigo,
ou uma pessoa que a gente, como eu disse, não valoriza, mas que nos trouxe uma verdade para a gente pensar. Quando a gente começa a agir dessa forma, e aí volta ao texto que nós acabamos de ler, que fala que o cristão é o verdadeiro cristão ou o verdadeiro espírita, que a gente pode dar como sinônimo, ele será reconhecido pelas suas obras. Então, se é pela obra que ele for ser reconhecido, muitas vezes a melhor resposta para uma calúnia, para algum evento agressivo, violento, é o silêncio. O silêncio consciente, sabendo que nós estamos agindo da melhor forma possível. Deus não constrange nenhuma consciência. Nós não somos constrangidos a ser espíritas ou ser católicos ou o que seja. Nós admitimos isso no nosso íntimo de uma forma natural. Deveríamos, pelo menos, agir de uma forma natural perante uma escolha dessa natureza. Uma escolha do nosso encaminhamento espiritual, da nossa forma de nos relacionarmos com Deus. E isso tem que vir de nós, simplesmente, daquilo que a gente faz, que a gente julga que é importante para nós. Agora, se o outro pensa diferente, se o outro acha que é melhor um outro caminho, deixe que o outro faça um outro caminho. Deus não quer todo mundo igual. Essa é uma coisa também curiosa, né? Basta a gente olhar pela janela, que a gente vai reconhecer árvores, animais, pássaros. Vamos pensar nos pássaros, a quantidade de pássaros diferentes que nós temos. Por que Deus iria querer todo mundo igual? Todo mundo da mesma forma, todo mundo pensando exatamente da mesma forma. Então, ainda que nós nos reconhecemos como cristãos, deveríamos respeitar a forma de cada um pensar. No texto bíblico fala, uma carta de Pedro, se não me engano, a segunda fala, que não há texto que seja de particular interpretação nas Escrituras Sagradas. Então, é importante que nós tomamos esses textos, seja eles quais forem, façamos uma leitura e, mediante a nossa bagagem, a gente saiba interpretar aquilo, compreender aquele texto e respeitar o que o outro, a forma como o outro vê, a forma como o outro lê. Eu imagino, já vou incitar aqui uma reflexão, talvez essa seja a vontade do Pai. Talvez essa seja a vontade do Pai, de que a gente saiba respeitar as limitações, os interesses do outro. Se nós temos algum, que isso seja uma escolha nossa, pessoal, e que o outro possa fazer a dele, tão livre quanto nós fizemos. Então, tudo isso foi só para introduzir o tema, para a gente poder compreender de onde vem a nossa reflexão inicial. Como eu disse, capítulo 18, item 16, né, reconhece o cristão pelas suas obras. E quando a gente fala espírito e cristão, nós estamos falando exatamente da mesma figura. Por quê? Se no Espiritismo nós temos Jesus como modelo e guia, nós somos tão cristãos quanto outros que se declaram cristãos e que não são espíritas. Então, isso é uma coisa também interessante, importante. Como facilitador do Livro dos Espíritos, por um bom tempo, na Fraternidade Espírita Mochila, em Salvador, uma vez, né, curiosamente, uma aluna me chegou e perguntou por que a gente falava tanto em Jesus. Na concepção inicial dela, ela achava que a gente não iria tocar no nome de Jesus, ou não teria realmente uma relação direta. Lógico, ela estava chegando, estava compreendendo, e eu falei, não, muito pelo contrário, Jesus é o pilar, é a referência maior que nós temos no Espiritismo. Então, nós somos cristãos e a gente vai entender quem é Jesus para nós, né? Quem é esse líder maravilhoso que nós recebemos na Terra, esse Messias, né? Aquele que foi eleito para governar. Ele vem à Terra e nos trouxe muita oportunidade de estudo e de trabalho, né? De um trabalho que não é o trabalho talvez braçal que a gente conheça, mas um trabalho íntimo, pessoal, né? Então, vamos lá. Em cima desse tema do capítulo 18, item 16, né? Muitos são chamados e poucos são escolhidos. Nós temos um trecho de João, só para amarrar com esse texto do Evangelho, mas aí agora eu vou pegar o texto bíblico. E em João, capítulo 6, versículos de 37 a 40, olha o que João escreve. É uma fala de Jesus, né? Ele está dizendo assim, ó, aqueles que o Pai me dá, talvez ele esteja falando justamente daqueles que chegam até Jesus, né? Os discípulos inicialmente, todos aqueles que seguiram ele. Então, aqueles que o Pai me dá,
virão a mim, e eu jamais os rejeitarei, pois desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou, e não a minha própria vontade. Olha o tema da servidão aí. Se Jesus faz isso dessa forma, talvez ele sendo o nosso modelo, é o que nós deveríamos fazer também. E esta é a vontade de Deus. 2 pontos. Que eu não perca um sequer de todos que ele me deu. Não perder de fato, ou seja, aquele pastor de ovelhas que recolhe suas ovelhas, tem elas junto de si e ele não perca nenhuma delas. Inclusive tem uma parábola que ele fala daquela que se perde, que ele vai atrás, resgatar. Então ele fala que eu não perca uma sequer de todos esses que me deu, né? Mas que ressuscite todos no último dia. Mas que ressuscite todos no último dia. Então a ideia da ressurreição aqui, que é um tema interessante para estudo, né? Nós reconhecemos e falamos muito no Espiritismo sobre a reencarnação. A ressurreição é um tema que é largamente usado, o termo ressurreição é como se nós terminássemos a última encarnação. Quando a gente ressuscita, significa que a gente volta para o plano espiritual e não temos mais o compromisso de voltar para cumprir com o nosso trabalho íntimo, com o nosso trabalho de reforma, né? Nós já vencemos todas as dificuldades, vencemos a carne, não estamos mais sujeitos, né, às vicissitudes, às questões que a carne nos traz. Então, ressuscitar significa venci todas as dificuldades, cumpri com minhas missões na Terra, limpei meu perispírito. Então, ele fala sobre essa ressurreição no último dia, ou seja, no período final em que nós teremos aqui a Terra nessa condição justamente de renovação, né, dos espíritos que aqui encarnam. Pois é a vontade de meu Pai que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna. Em outras palavras, o que ele está dizendo é olhar para Cristo e reconhecê-lo como modelo e guia da humanidade. E eu os ressuscitarei no último dia. Se a gente vai seguir o Cristo, se a gente vai cumprir com toda essa missão de trabalho íntimo e olhar o Cristo como o nosso irmão mais velho, como nosso professor, nosso mestre, ou nosso pastor, aquele que a gente amorosamente cede à nossa vontade e vamos ser liderados, deixar-nos ser liderados por ele, então esse é o caminho. As obras do cristão é justamente aqui conectado com a ideia da nossa serviência, da nossa disposição para ser melhorados, para ser, né, digamos, acompanhados pelo Cristo nesse caminho de reforma pessoal, de reforma íntima. E aqui a ideia da reforma íntima, para dar uma ideia de que é uma ação verdadeira nossa, uma ação que a gente se dispõe a se colocar a nossa caminhada, tem aquela figura da porta estreita. Uma figura que é interessante a gente entender, porque a porta estreita ela não é confortável de passar. Isso é uma porta estreita, né? Ele fala, inclusive, naquela passagem, quando ele fala da porta larga e da porta estreita. A porta larga é fácil. Muitas pessoas passam, ela é confortável, ela é tranquila. A porta estreita nem tanto. Então, poucos vão conseguir realmente, vão se interessar em passar por uma coisa que talvez incomode um pouco a gente. Essa é a ideia da passagem. Então, denota aqui, quando a gente fala de porta estreita, do nosso esforço para a nossa disposição, a nossa vontade de nos melhorarmos, de nos ajustarmos, de nos corrigirmos. E isso vai levar bastante tempo. Talvez a gente não consiga reconhecer isso numa encarnação, porque por anos a gente tenta fazer isso, mas é como se fosse construir um arranha-céu, um prédio muito alto. E a gente tem que lembrar que para um prédio muito alto ficar pronto, o primeiro tijolo tem que ser colocado no solo. E ali vão ser muitos tijolinhos, muitas estruturas sendo combinadas até que esse prédio fique inteiramente pronto, em pé, firme. Mas tudo começa com tijolinho. E talvez quando a gente coloca lá o primeiro tijolinho, a gente nem se dá conta do tamanho que vai ser o prédio.
né? Que tamanho que vai ser essa obra. Por isso é importante mantermos a nossa fé firme em Jesus, compreendendo quem de fato é o mestre para conosco, né? Essa vontade que ele tem para nos ajudar a nos melhorar. Então, o texto de João remete à ideia da reforma íntima, do compromisso de Jesus para com Deus, da vontade de Deus para que Jesus nos ajude nessa caminhada, né? Então, ele vem no momento certo. Diz no livro A Caminho da Luz, Emmanuel vai falar que ele vem na maioridade espiritual, né? Quando nós atingimos nossa maioridade espiritual. Maioridade espiritual seria como o quê? Seria como se nós atingimos, se tivéssemos atingido os nossos 18 anos. Quando a gente atinge 18 anos, é quando a gente começa a ter condições de agir por conta própria. Além de ter possibilidade de agir por conta própria, nós vamos responder por isso também. Então, a gente já não está mais conectado diretamente com os nossos pais, mas vamos responder diretamente por aquilo que a gente decidir fazer. Então, Jesus vem no momento certo, e logo depois, né, 1800 anos depois, pouco mais, chega, então, a doutrina espírita através de Kardec, né? Então, estamos falando da segunda e da terceira revelação, como a gente conhece na doutrina espírita. Pois bem, trouxe o texto de João, compreender um pouquinho e perceber que muitas vezes o texto bíblico é fundamentalmente a mesma coisa que a gente lê no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos, com uma outra linguagem. Com uma linguagem que era adequada para o povo daquela época. O povo que recebeu Jesus, lá na Galiléia, lá naquela região, onde Jesus viveu e transmitiu seus conhecimentos. Então, Jesus falava para camponeses, falava para pescadores, para pessoas, enfim, que estavam habituadas àquele trabalho, e ele tinha que usar uma figura de linguagem que fosse acessível. Imagine se Jesus falasse de uma forma que eles não pudessem compreender. Seria uma missão um tanto estranha. Jesus tinha que atingir o coração deles e usar aquilo que eles sabiam, né? Jesus vai falar sobre o reino de Deus, ele vai falar sobre o fermento, né? Uma massa, que vai fazer ela crescer. Ele vai usar várias figuras de linguagem que para essas pessoas vai ser útil, vai ser possível de que elas compreendessem, para que elas pudessem compreender e então transmitissem isso para o restante do mundo, que foi o trabalho que Paulo de Tarso fez depois da divulgação, né, do cristianismo. Então, no texto de João fica muito claro a conexão dele com aquilo que a gente aprende na doutrina espírita. Dito isso aqui, eu gostaria de pegar um outro textinho da Bíblia, só que agora não mais Novo Testamento, vou pegar o Velho Testamento. Porque tem gente que às vezes fala, não, o importante nem é ler o Velho Testamento, é importante ler o Novo. O Novo tem o quê? Tem a biografia de Jesus, né? Os 4 livros, né? Marcos, Mateus, Lucas e João. E depois tem Atos dos Apóstolos, que é depois quando Cristo faz a sua passagem, e depois tem as cartas, né? As cartas universais. No Velho Testamento, tem todo um texto que foi anterior a Jesus, anterior à chegada dele. E tem lá no meio os Salmos, que na verdade eram cânticos, eram, né, aquilo que foi escrito para o rei Salomão, e eram músicas que eles cantavam. E tem um salmo, que é o 40, eu vou pegar só o versículo 8, diz o seguinte: tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus, a tua lei está no fundo do meu coração. Olha a frase, que coisa mais interessante. Olha o que fala, vou ler de novo. Tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus. A tua lei está no fundo do meu coração. Então, quando o povo daquela região cantava essas músicas, isso nada mais é do que era uma forma de divulgação, de compreensão, de assimilar essas lições. Através dessas músicas, através desses cantos, havia muito conhecimento. E aí, 2 coisas aqui. Está falando novamente da vontade de Deus e está falando, né, da lei que está no fundo do coração. Essa parte eu vou relacionar com uma questão do Livro dos Espíritos, é a questão 621. Se você pegar o Livro dos Espíritos e ler a questão 621, Kardec pergunta para a espiritualidade, onde é que está escrita as leis de Deus? Uma pergunta direta para entender
Qual é a fonte? Onde é que está escrito isso? Como é que eu posso consultar isso? Resposta muito sucinta: na consciência. Então, quando no texto de Salmos, né, a gente lê em Salmos, fala que a lei está no fundo do coração, no livro dos Espíritos está falando exatamente a mesma coisa, fundamentalmente a mesma coisa, falando sobre a nossa consciência. É lá que está a regra do jogo. É lá que a gente percebe quando a gente passa um pouco do ponto, nossa consciência nos avisa. Deixa claro para nós que, poxa, me excedi, falei demais, ou falei de menos. Poderia ter falado, né, ter sido mais claro, ter agido de forma diferente, eu deveria não ter ido em certo lugar e fui, ou o inverso, poderia ter ido, né? Enfim, eu poderia colocar aqui vários exemplos, mas a nossa consciência vai nos avisar, né, daquilo que nós vemos no Espiritismo como uma forma da nossa reforma íntima, como um balizador. Aquilo que é importante para a gente compreender, entender e como agir perante circunstâncias que nos levam a pensar sobre o que é certo fazer. O que de fato é certo fazer? O que é certo, o que é errado? Na nossa consciência, se a gente tem alguma dificuldade, basta lembrar daquilo que é bom ser feito, que não é só para mim, mas é bom para todo mundo. Se eu tomar a atitude de fazer alguma coisa, como por exemplo jogar lixo na rua, se todo mundo fizer isso, a cidade vai se tornar um caos. Então, não é bom fazer isso. É melhor que eu pegue esse lixo e jogue ele no lugar certo, no recipiente certo, que eu saiba selecionar o lixo e fazer melhor isso. Mesmo que os outros não se importem, que os outros ainda não observem isso. Mas a minha parte eu vou fazer. E isso vai me tornar minha consciência mais leve, mais tranquila. Então, que a gente possa pensar a esse respeito, né? Como melhor usar o nosso meio ambiente, né? O ambiente que nós vivemos, o ambiente em que a gente se harmoniza na Terra. Deus nos dispôs de muitas coisas para que a gente pudesse usufruir. Como a gente está cuidando disso? Da mesma forma como eu penso, como eu uso o meu corpo físico, como eu trato o meu corpo físico. Será que eu cuido do meu corpo físico de uma forma adequada? Será que eu vou ao médico quando realmente preciso? Tomo os remédios conforme o médico recomenda? Faço realmente exercícios físicos? Eu me coloco para realmente botar meu corpo para funcionar? Se eu tenho alguma dificuldade, se eu tenho alguma limitação, será que eu estou sabendo respeitar essas dificuldades e limitações? Então, tudo isso faz com que eu me relacione melhor com a natureza, seja ela do meu próprio corpo físico, seja aquela natureza que está à minha volta, respeitando não somente o ambiente, mas também o próximo, meu irmão, meu companheiro, meu amigo, meu familiar, seja quem for, mas que eu saiba reconhecer esses limites e compreender que aquilo que talvez seja uma coisa banal para mim, talvez não seja. Então, quando a gente vai para a consciência e compreende aquilo que o Salmo está dizendo como a lei que está no fundo do meu coração, isso nada mais é do que um mergulho pessoal novamente. Um mergulho meu para dentro de mim mesmo, reconhecendo que lei é essa que nós estamos falando. Ou que leis são essas que nós estamos falando. Mais um trechinho para a gente poder compreender quando Jesus fala, esse é um clássico, todo mundo vai saber, está em Mateus capítulo 6, novamente pegando o trecho bíblico, mas dificilmente alguém não conhece esse trecho, que é justamente quando Jesus recomenda uma prece, e a prece que seria conhecida como prece dominical. Agora, todo mundo conhece como o Pai Nosso, né? A prece do Pai Nosso, lá no meio vai dizer, né, que seja feita a tua vontade. Então, na própria prece, que muitas vezes a gente executa sem muito pensar, está lá dizendo que seja feita a tua vontade. A vontade de Deus nem sempre representa a nossa. Muitas vezes a gente quer alguma coisa que é diferente do que Deus quer para nós. Isso a gente muitas vezes sofre com isso, né? É normal a gente sofrer.
pois não compreendemos, porque aquilo que a gente deseja muitas vezes, o Pai não deseja para nós, e por algum motivo, certamente tem. Lembrando, quando a gente estuda a doutrina espírita, logo no início do Livro dos Espíritos, tem uma descrição muito bonita sobre quem é Deus. Primeira questão do livro, que é a inteligência suprema. Ora, se ele é uma inteligência e é suprema, suprema significa que não deve ter outra acima dele, e que a nossa, certamente, não é melhor que a dele. Então, cabe a nós compreendermos isso. Se o pai sabe o que é melhor para nós, assim como nós, quando somos pais, compreendemos o que é melhor para os nossos filhos pequenos, né? O nosso Pai Celeste muito bem entende aquilo que é melhor para nós. E às vezes aquilo que a gente pede, ou aquilo que a gente deseja, o momento talvez não seja o certo, a gente tem dificuldade de compreender isso, um emprego que não acontece na hora certa, uma doença que chega, um problema de saúde, um rompimento familiar, alguma coisa que possa realmente desarmonizar a nossa vida, às vezes vem para nos tirar do lugar comum e nos fazer mais amorosos. Tem uma figura interessante, e se não estou enganado é Chico Xavier quem fala, que muitas vezes para Deus colocar um pouquinho dele, ele tem que tirar de nós algo, né? Algo sai de nós para colocar ele. Ele vem e se deposita em nós. Quando nós somos desafiados a vencer nosso orgulho, nosso egoísmo, quando nós temos que vencer barreiras internas, coisas que a gente considera como imutáveis ou intocáveis, coisas que a gente não quer mexer de jeito nenhum. Deus, às vezes, tem que mexer um pouco nisso para que a gente mude nossa forma de pensar, para que a gente mude nossa forma de agir perante o mundo. Então, ele tira um pouquinho de nós, mas coloca um pouco dele, para que a gente possa crescer junto dele. Então, esse trecho, seja feita a sua vontade, seja feita a tua vontade, né? Em português mais clássico, é algo interessante, porque a gente fala sem pensar, e às vezes a gente reclama quando a vontade dele é feita, e não é a nossa, e a gente tem dificuldade de compreender isso, ou seja, a gente ainda vai se deparar com muitas situações em que isso vai acontecer, e que a gente tem que orar por isso, pois um fundamento existe. Um fundamento inteligente e bondoso e amoroso certamente existe. Pode ser que nós não compreendamos dessa forma, mas o pai jamais vai fazer uma coisa para magoar um filho. Se nós, dentro da nossa limitação, nós que não somos inteligência suprema, compreendemos isso em relação aos filhos, por que o pai não compreenderia isso? Nos cabe julgar aquilo que o pai faz por nós. Nós temos muita dificuldade em fazer isso, pois não temos uma visão completa de tudo. Não reconhecemos aquilo que aconteceu em encarnações passadas. Talvez nós estamos sofrendo hoje aquilo que nós fizemos outros sofrerem no passado. E amorosamente o Pai articula a nossa vida para que a gente se depara com essas situações e que a gente possa cumprir com uma expiação, com uma provação, com alguma coisa que faz com que a gente cresça. Então, seguir a vontade do Pai é algo que demanda muito da gente. Demanda porque sair do nosso orgulho, sair da nossa zona de conforto, isso mexe com o nosso interior. E nem sempre a gente está preparado para isso, ou mesmo não estamos, não reconhecemos isso como algo bom. Temos essa dificuldade, sim. Mas é justamente quando a gente aprende mais, quando a gente compreende mais a nossa vida, o nosso papel, o que de fato estamos fazendo na Terra, nós entendemos que o Pai não age, como dizia Einstein, se não estou enganado, posso estar enganado com o personagem que soltou essa frase, mas que Deus não joga dados. Não é uma brincadeira, não é um jogo. Né? Existem realmente fundamentos para tudo aquilo que acontece na face da Terra, tudo aquilo que acontece à nossa volta. Né? E nós, se a gente pensar um pouco, olhando para o universo, olhando para os planetas que estão à nossa volta, nós somos um verdadeiro grão de areia. Compreender o quão pequenos somos, o quanto a gente tem que compreender e entender, há muito ainda oportunidade de crescimento. Quando a gente se reconhece muito grande, achando que nós somos o centro de alguma coisa, né, dentro do nosso pequeno universo familiar, o nosso trabalho, onde quer que a gente esteja,
Nós precisamos aprender muita coisa ainda. Então Deus vai articular situações amorosamente para que a gente possa compreender realmente o nosso papel, compreender realmente quem somos e onde estamos. Então está aqui, eu não poderia deixar de passar esse trechinho que vai falar sobre, né, a vontade do Pai, que é justamente o Pai Nosso, que nós citamos. No item 10, ainda desse capítulo do Evangelho, nós estávamos lendo, capítulo 18, um pouquinho antes do texto que nós lemos, vai falar, na verdade o capítulo fala como um todo, né, do conhecimento da lei. É justamente o que fala aqui o Pai Nosso, ou o que falou o texto de Salmo que nós lemos. Mas vai falar do conhecimento da lei, que é tudo aquilo que a gente encontra no livro dos Espíritos, está na terceira parte. Né? Vai falar da lei natural, né? Da lei do progresso, da lei de destruição, né? Uma lei que, quando eu li a primeira vez, eu achei muito estranho, primeiramente, como poderia ter uma lei de destruição, mas realmente essa ideia de que algo sai de nós para que Deus coloque ele, né? Um pouco dele próprio, tem um pouco de destruição nisso, né? Nós estamos deixando de ser, né, o homem velho, aquela figura, né, do homem velho, para ser o homem novo. Então, nessa terceira parte, a gente compreende todas as leis. Lógico, é uma forma mais moderna, né, uma forma muito mais adequada aos tempos que nós vivemos, do que aquela quando Moisés trouxe os 10 mandamentos. Mas, fundamentalmente, é a mesma coisa. Né? Nós estamos falando exatamente das mesmas coisas, com linguagens que estão distantes mais de 2.000 anos. Né? Muito mais de 2.000, acho que está mais de 3.000 anos, podemos falar. Então, está muito distante. Se nós pararmos para pensar que o português que nós falamos, se a gente voltar mais ou menos uns 50 anos para trás, a gente vai encontrar farmácia escrita com PH, né? Até hoje, talvez em alguns lugares a gente encontre fotos, encontre alguns lugares que se escreve dessa forma, já não é uma forma arcaica. Mas se há 50 anos se escrevia assim, imagina 3.000 anos de distância e não no mesmo lugar, em um lugar diferente ainda. Uma comunidade com outros costumes. Basta a gente olhar o mundo de hoje. A diversidade de abordagem da vida, como a gente se relaciona com a vida. O quanto nós nos diferenciamos, nós brasileiros, vamos falar assim, nos diferenciamos dos japoneses, dos orientais, né, do povo da África, do povo europeu. Nós nos diferenciamos em muito na abordagem da vida, como nos encaramos a vida, aquilo que nós valorizamos e os outros não. Então, a gente, novamente, o mundo é diverso, como a gente começou dizendo. O nosso pai fez um mundo diverso. E ele quer um mundo diverso. Aparentemente é o que ele quer. Ele não quer todo mundo igual. Ainda que ele queira que todo mundo se renove, cresça e se desenvolva e faça a sua reforma íntima, mas isso dentro da sua natureza, dentro do ambiente que nós fomos colocados. Agora a gente vai florescer onde foi plantado. Essa é a ideia. Né? Então, lá no item 10 fala muito disso, do conhecimento dessa lei. Essa lei, né, que foi falada lá no Salmo, dessa lei, dessa vontade do Pai. Então, eu agora estou unindo a ideia de lei de Deus, né, das leis naturais, com a vontade de Deus. E a gente vai compreender isso na terceira parte do Livro dos Espíritos. Mas eu gostaria de fazer uma reflexão um pouquinho mais profunda agora, né, sobre um texto de Emmanuel, que está no livro Pensamento e Vida. O prefácio do livro é uma maravilha. Particularmente, eu adoro ler os prefácios de Emmanuel. Toda vez que pego um livro do Emmanuel, eu leio com carinho o prefácio. Talvez o texto que muitas pessoas pulam, não dão importância, mas Emmanuel escreve com muito carinho. E explica nesse texto, na introdução do livro Pensamento e Vida, que o interesse ali foi que uma alma amiga, né, alguém ali próximo, pediu se houvesse ali um livro, alguma apostila, já que se fala tanto daquilo que se estuda no plano espiritual, alguma coisa que poderia chegar até nós encarnados, e que a gente poderia compreender como eles estudam lá, né? O que eles realmente têm para estudar. E então Emmanuel transforma, né? Faz uma transferência de conhecimento desse texto, que é o Pensamento e Vida, e traz isso para a gente poder compreender um pouco. E no segundo texto, você pega o livro, o primeiro texto, não estou enganado, é a mente, o primeiro texto. O segundo texto é um texto maravilhoso sobre a vontade.
É um texto para se debruçar e ler com cuidado. E, ó, são textos curtos. O livro é fininho, são textos de uma página, duas, uma página e meia, mas tem um texto sobre a vontade que é algo para se degustar, com muito carinho, muito cuidado. Pois Emmanuel traça ali um texto muito bonito. E ele vai falar, ele usa uma figura de linguagem dos departamentos, como se fosse uma empresa. Né? Ele vai falar de departamentos. Então ele fala o departamento do desejo, o departamento da inteligência, o departamento da memória e o departamento da imaginação. Ele fala desses 4 departamentos, né? Todos naturalmente figurados dentro da nossa mente. E aí ele vai falar que a vontade é como se fosse um gerente desses 4. Então a vontade é algo, nossa vontade, a vontade nossa do ser humano, como eu disse, para a gente poder compreender a vontade do Pai. É importante a gente entender isso. A nossa vontade é como se ela gerenciasse, né, o desejo, a inteligência, a memória e a imaginação. E essa vontade, quando ela está perturbada ou fragilizada, eu acho que o termo que ele usa no livro é fragilizada, nós talvez cometamos alguns enganos. Então, vamos pensar o desejo. Se nosso desejo ele é exacerbado por alguma coisa, nossa vontade, né, a depender de como esse gerente vai fazer a gestão desse desejo, nós podemos cometer muitos enganos. A nossa inteligência, se ela está colocada para aquilo que não é bom, não é útil, talvez a gente vai executar coisas realmente muito tristes. E basta a gente pensar sobre as possibilidades que nós temos na Terra de que a mesmíssima coisa pode ser aplicada tanto para o bem quanto para o mal. Lembramos de um brasileiro que nós tivemos, que foi Santos Dumont, que é uma história, eu particularmente acho uma história um pouco triste, mas é interessante avaliá-la. Porque Santos Dumont foi um dos, né, nós como brasileiros conhecemos ele como um inventor do avião, mas ele teve sérios problemas quando viu a sua invenção ser usada para uma coisa que ele não tinha sequer imaginado, né, para fins militares, para fins de guerra, enfim, aquilo que ele não havia pensado sobre. Imagine que na sua concepção, pensar que o homem poderia voar, talvez seja uma das coisas mais antigas, um dos desejos mais antigos do homem, de que a gente pudesse voar como os pássaros. Então, ele tinha uma visão talvez um tanto poética, um tanto romântica dessa possibilidade e fez com que ele fosse desenvolver. Então, novamente, o desejo de voar aplicou a inteligência para poder desenvolver uma ferramenta, né, uma máquina, como foi o avião, e de repente ele viu, poucos anos depois da invenção dele, que foi no início do século passado, poucos anos depois, né, por exemplo, na Primeira Guerra, já aconteceu isso, né? Então, Santos Dumont teve a sua dificuldade de compreender isso, de aceitar isso, né? E aquilo que ele havia inventado estava sendo aplicado para fins não tão nobres como ele tinha imaginado. Então, quando nós estamos com nossa vontade fragilizada, podemos colocar a nossa inteligência para coisas que realmente não são boas. Podemos executar obras que não são realmente boas. Se nós nos declaramos cristãos, nós temos que tomar um cuidado, pois ainda estamos caminhando para a nossa perfeição relativa, lógico, para o encaminhamento que a gente faz para nos melhorarmos mais e mais. Então, estamos sujeitos à matéria ainda, e lamento dizer, mas estaremos por longo tempo ainda. Há uma caminhada muito longa, né, para nos depurarmos dessa influência, e a gente ainda vai cometer alguns enganos, mesmo que a gente não queira, mesmo que não seja uma vontade nossa, mas, novamente, temos muita dificuldade em, muitas vezes, diferenciar aquilo que é bom do ruim. Isso já denota o ponto onde estamos na nossa evolução espiritual.
Então, que a gente possa compreender e saber aplicar mais, como aplicar a vontade no sentido de que eu realmente vou fazer o melhor, vou fazer o bem, vou fazer aquilo que o nosso Pai quer que seja feito. Então, a vontade fragilizada, nós temos que tomar muito cuidado daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente imagina, daquilo que a gente quer, aquilo que a gente exprime vontade, onde aplicamos nossa inteligência, onde aplicamos o nosso conhecimento, de que forma estamos aplicando isso, pois seremos responsáveis por tudo isso, né? E a gente tem que saber que o Pai nos deixa livre para o nosso plantio, e que a gente depois vai ter que colher se a gente realmente aplicar o nosso conhecimento, a nossa vontade para uma coisa que realmente não é bom. Enfim, a questão da paixão, quando a gente fala do desejo exacerbado e da paixão, aí eu queria fazer uma ressalva. Na questão 907, inclusive vou pegar aqui o Livro dos Espíritos, que está aqui na minha mão. Questão 907, eu vou até ler, porque eu acho que é uma questão muito curiosa, muito interessante. A questão 907 vai falar justamente, vai iniciar o trecho, está falando sobre a perfeição moral, e tem um trechinho que fala sobre as paixões. E aí ele fala aqui assim, ó, questão 907, eu vou ler a questão e depois a resposta. Ó, mesmo fazendo parte da natureza, o princípio que deu origem às paixões pode ser considerado um mau princípio? Olha que pergunta. Aliás, parênteses, as perguntas de Kardec são espetaculares, né? Imagina que o homem fez mais de 1000 perguntas, uma melhor que a outra, catalogou todas elas, fez um trabalho hercúleo, né? Um trabalho enorme para fazer esse trabalho acontecer. Olha que pergunta que ele faz, e olha a resposta mais interessante ainda. Então ele pergunta, o princípio que deu origem às paixões pode ser considerado um mau princípio? A resposta é não. A gente pode talvez pensar que ele vai dizer que sim, né? Que a paixão não é bom. Não, ele vai falar que, na verdade, o oposto, né? Não é um mau princípio. Ele vai falar, a paixão torna-se má quando é excessiva e se avalia a uma vontade, se alia, perdão, e se alia a uma vontade desenfreada. O princípio que dá origem à paixão foi colocado no homem para o bem. Então, esse ímpeto, ele foi colocado no homem para o bem, ou seja, intencionalmente nós temos a paixão dentro de nós, mas num sentido para a execução do bem, para que a gente possa fazer o bem ao próximo. E pode levá-lo a realizar grandes obras. Então, se a gente pensa no Santos Dumont, que fez um avião, que fez com que o homem realizasse um sonho antigo de poder voar com os pássaros, talvez seja essa a paixão de que ele está falando, né? Agora, vem a ressalva, né? O abuso que o homem faz das paixões é que causa o mal. O abuso, o exagero, né? Quando a gente ultrapassa o limite. Então, parte da nossa sabedoria, da nossa vida, é justamente de saber qual é o ponto que faz com que eu ultrapasse esse limite, né? Até que ponto a paixão realmente eu posso usar para o bem e em que momento eu vou fazer isso e eu estou exagerando, estou ultrapassando os limites. É parte do nosso trabalho íntimo saber isso, né? Lembrando aquilo que eu já comentei, de saber qual é o limite do outro, né? O meu limite e o limite do outro. Até que ponto eu consigo fazer de tal forma que eu não prejudique a mim mesmo e não prejudique o próximo. Então, esse é um ponto muito interessante. Porque às vezes a gente acha que a paixão é algo que não é bom. E a espiritualidade vai dizer que não, ao contrário, não é um princípio ruim, é um princípio bom, está no homem para justamente executar coisas boas. Porém, tem que tomar cuidado com o exagero. Então, agora nós juntamos tudo, né? Falamos da vontade de Deus. Aí falamos do Cristo, que falou de muitas vontades, dessa vontade do Pai em muitas oportunidades, melhor dizendo, né? Então ele fala dele que vem não para executar a própria vontade, mas fazer a vontade do Pai. E ele nos ajuda a compreender que se ele, que é o modelo, faz isso, então espera-se que nós também façamos isso. Que a gente possa mais servir do que ser servido. Que a gente possa se colocar mais à disposição do que estarmos na nossa zona de conforto, esperando que as coisas cheguem até a nossa mão. E aí nós falamos dessa vontade, da consciência,
falamos um pouco sobre isso que está no fundo do nosso coração, né, que está lá nos Salmos, até chegar então na vontade que Emmanuel traz, né? E aí fica o convite para ler Pensamento e Vida, o texto maravilhoso que fala sobre a vontade. E aí, então, finalmente, para poder encerrar, já estamos chegando aqui pertinho do fim, o homem de bem, questão 918. E eu vou pegar de novo aqui o Livro dos Espíritos, para a gente ler rapidamente, né, a questão 918, que fala da característica do homem de bem. Quando a gente pensa numa vontade que é, ou uma paixão, né, que é boa, quando a gente propõe, né, coloca a nossa vontade para executar o bem, para fazer o bem, então ele vai trazer aqui, na questão 918, a seguinte pergunta: por que sinais se pode reconhecer num homem o progresso real que deve elevar o seu espírito na hierarquia espírita? Olha, a gente começou a ler um texto que falava sobre reconhece o cristão pelas suas obras. Então, Kardec aqui está propondo uma questão interessante, né? Reconhecer no homem o progresso real. Ou seja, se a gente vai fazer algumas obras, como é que eu posso perceber que as minhas obras estão realmente me colocando no lugar certo? Ele vai dizer o seguinte: o espírito encarnado comprova a sua evolução quando todos os atos de sua vida estão em conformidade com a lei de Deus e quando compreende por antecipação a vida espiritual. Uma resposta tanto filosófica, dizendo que nossa vontade, todos os atos de nossa vida estão em conformidade com a lei de Deus, ou com a vontade de Deus, que a gente começou dizendo. Ou seja, eu tenho que reconhecer que aquilo que eu faço está em conexão com o que o Pai espera. Aquilo que eu faço, aquilo que eu decido por mim, e que eu decido por aqueles que estão próximos a mim, ou que estão que eu sou responsável, por exemplo, um filho, né, um idoso, um pai, uma mãe idosa, aqueles que estão sobre a minha tutela, né, que tudo aquilo que eu fizer esteja em conformidade com a lei de Deus. E quando compreende por antecipação a vida espiritual. Ou seja, qual é o meu papel como encarnado na Terra? Então, novamente, pergunta aqui para nós pensarmos, para a gente poder fechar o tema, né? E sabendo que a mensagem fundamental da doutrina espírita é a caridade. Então, como é que eu conecto a caridade em tudo isso? No texto do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, vai falar da caridade material e a caridade moral. E, fundamentalmente, a caridade moral dá para fazer de 3 formas, né? Pensamento, palavras e ações. E lá ele vai falar sobre como eu fazer, como eu praticar a caridade usando isso. A caridade moral, não material, aquela que é mais fácil de fazer, mas aquela que é mais difícil. Eu me colocar à disposição, eu me colocar com palavras que sejam amorosas, com atitudes que compreendem aquelas obras que nós falamos dos cristãos, que se reconhece através delas. Como é que eu vou me portar de tal forma que eu possa honrar o nome de cristão? Honrar com que o mestre que eu tenho como referência. Eis aí, amigos, o convite para a gente poder refletir e espero que esse tema tenha surtido as perguntas necessárias, porque a ideia aqui não é exatamente dar respostas, mas compreender aquilo que eu faço, aquilo que eu tenho escolhido para mim e o quanto isso tem relação com as leis de Deus ou com a vontade de Deus. E quando a gente fala da vontade de Deus, Ele quer que nós nos colocamos da forma mais amorosa possível perante as circunstâncias que nos aparecem. Então, situações de ruído, como eu disse, situações de preocupação, uma situação realmente que não seja boa, como que nós nos comportamos? Será que nós reagimos da mesma forma, a gente devolve na mesma moeda? Será que é isso que o Pai Celeste espera de nós? Essa é a reflexão que eu gostaria de deixar, pois para mim, quando fiz a leitura do texto, né, capítulo 18 e 16, que a gente começou fazendo aqui no nosso estudo, foi muito importante, espero que tenha sido também importante para vocês, da mesma forma que eu gostei e refleti, e pensei, falei, poxa, eu nunca tinha pensado sobre esse aspecto. Jesus fala tanto sobre a vontade de Deus, que vontade é essa que ele está falando? Onde é que estava escrito isso lá no passado? Basta a gente analisar com carinho, a gente vai encontrar.
Jesus falando muitas vezes sobre isso, e basta olhar por ele como nosso modelo e guia, como ele agia perante as circunstâncias. Você vai encontrar certamente Jesus agindo de forma amorosa, de forma com que a gente aprendesse, a gente compreendesse quem era Deus, né? Quem é esse, que é Deus, como a gente vê no Livro dos Espíritos, e qual é a missão do Cristo para conosco. Qual é o compromisso do Cristo para conosco e qual é o nosso compromisso para com Deus, aquilo que Jesus veio nos ajudar a compreender. É dessa forma que eu gostaria de encerrar. Deixo aqui meu carinhoso abraço a todos os amigos da Bahia maravilhosa, né? Já não moro mais na Bahia, mas tenho um carinho enorme para essa região, pois é uma região que trouxe muita paz, muita luz para o meu coração, né? A minha família faz parte desse estado maravilhoso. Então, um abraço carinhoso a todos e a gente possa se encontrar numa próxima. Muita paz a todos.